Olá pessoal, muito bem-vindo, esse é o programa Viva Mais Saúde. Eu sou o Raul Milaré, quiropraxista e apresentador. Hoje estou com a nossa convidada especial, a psicóloga Deise Zardeto. Por favor, Deise, se apresente. Olá, tudo bem? Eu sou a Deise Zardeto Belo, sou psicóloga, neuropsicóloga e coach emocional. Tenho um consultório aqui em Porto Feliz e faço atendimentos online também. Ah, que legal, ótimo. Há quanto tempo que você já está na área já, desde da psicologia? Eu sou formada há 25 anos, já há bastante tempo. Bastante, né? Dá para ter uma experiência boa, hein, já com 25 anos aí, 25 né? 25 anos de formação, sempre eu venho da área corporativa, né? Certo. Fiz uma carreira na área corporativa, comecei como estagiária na área de recursos humanos, cheguei até a posição de diretora de recursos humanos e depois eu resolvi voltar para o interior e ficar na área clínica. Certo. Trabalhando e também sou docente no ensino superior, nas disciplinas de psicologia. Quiro e Companhia Clínica especializada em tratamento da coluna vertebral. A Quiro e Companhia conta hoje com 2 unidades, uma em Porto Feliz e outra em Sorocaba. O tratamento com a quiropraxia inicia-se por uma avaliação individualizada. A quiropraxia é um tratamento natural, sem o uso de medicamentos ou cirurgia, que trata principalmente de problemas na coluna, como hérnia de disco, bicos de papagaio, escoliose, entre outros. Conheça a quiropraxia. Agende agora mesmo sua consulta. Hoje em dia, na parte clínica, no consultório, o que você acaba vendo que é algo que mais comove aí todo mundo, a população em si? Então, hoje em dia, a maior procura, né, na área clínica, pessoas, famílias com problemas emocionais, advindos de casos de separação, crianças com depressão, por conta de bullying sofridos na escola, depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, várias vertentes. Várias patologias psicológicas que, no fundo, se não cuidadas e tratadas, lógico que se tornam coisas muito sérias, né? Sim, já são sérias essas patologias, né? Mas causam um imenso sofrimento emocional, né? Para as pessoas e, quando crianças, para toda a família. Vamos abordar um pouquinho mais específico sobre a depressão. Tem depressão, acho que infantil, que é uma coisa acho que muito séria hoje em dia, às vezes é meio menosprezada aí pela população, às vezes acho que é frescura, né? Como que é o início dessa depressão infantil aí? O que um pai de família ou uma mãe vai conseguir observar que o filho pode estar sofrendo de uma depressão? Então, é bastante perceptível, né? Mas é muito confundido com uma criança introvertida, tímida. Precisa conhecer bem, e os pais conhecem, com as características da personalidade, do gênio, do comportamento da criança, e observar muito uma mudança muito drástica, do comportamento. A gente pode pensar assim também, é fase, foi uma fase de mais sapequice e agora ela está mais quietinha, Precisa investigar, sim, o porquê dessa quietude. Dessa mudança, às vezes, drástica de comportamento do filho. Repentinamente, Alguma coisa está acontecendo. Até pode ser fases, não vamos também aí, desesperar. Generalizar, fica todo mundo achando que está depressivo, Mas geralmente começa
criança com sinais desse tipo, né? Mudança drástica e a criança tem perda de apetite, né? É mudança no apetite, ou para mais ou para menos. Entendi. Né? Insônia ou hipersônia. Né? A hipersônia é mais comum na depressão. A criança só quer dormir muito. Só quer ficar dormindo, quer dormir até tarde, né? E o interessante é que o fator mais comum que detona, né, que é o gatilho da depressão infantil, são as causas, os problemas de bullying na escola, né? Está sofrendo. Às vezes o início começa justamente pelo fato da criança estar sofrendo muito bullying mesmo na escola. Perdas, né, de entes queridos. Sim, também. Né? Hoje as crianças são bastante cuidadas por avós, por cuidadores assim muito próximos, porque os pais trabalham muito. Certo. E esses são os que vão primeiro, né? Entendi, sim. Segundo a lei da natureza. Pela idade, lógico, né? E essa perda afeta bastante as crianças, né? Daí tem um período de luto aí e as crianças mais sensíveis, né, sofrem bastante, entrando também no período de depressão. Que é importante diferenciar depressão de tristeza, né? Sim. Tristeza é uma coisa, acho que momentânea, a depressão é algo que é muito maior, muito mais longo, imagino, né? Tristeza é uma emoção que todo mundo tem, precisa sentir, todo mundo sente, e é temporário. Né? A gente supera isso e passa. A depressão não. A depressão é uma patologia, né? Ela é psicossomática, então tem que ser tratada. Ótimo. Então, já voltamos no programa Viva Mais Saúde, TV Porto Feliz, um jeito diferente de olhar a cidade. Sueli Bolos Doceria. Inaugurou no dia 11 de setembro o pedaço mais doce da cidade. A mesma qualidade e agora ainda mais delicioso. Num espaço aconchegante e familiar. Fabricação e loja, tudo num só lugar. Especialmente feito para você, que gosta do mais doce da vida. E fica aqui na rua Sarquis Habib, número 70, no centro da cidade. No final da Avenida Capitão Floriano de Toledo. Sueli Bolos Doceria. Preço baixo e variedade de produtos para construir ou reformar. Julie Materiais de Construção. Variedade em pisos, com ótimos preços. Tintas, ferramentas e tudo o que você precisa para construir ou reformar. Com um precinho que cabe no seu orçamento. A loja Julie fica na Avenida Monsenhor Seckler, 1200, Vila América. Telefones 1532621789 1532625747. Olá, voltamos agora no programa Viva Mais Saúde, hoje com a entrevistada especial, a doutora Deise Zardeto, psicóloga, e nós estávamos abordando um tema sobre depressão infantil e, logicamente, a gente não deixou de falar do bullying, né? Já emendando nessas informações sobre a depressão infantil e o bullying, o bullying, como que um pai de uma criança vai descobrir que é um bullying ou só é uma perseguição dos amigos ali? Como que as pessoas podem meio que perceber isso daí, né? Ou os professores até também, né? O bullying já é um assunto que deve ser tratado em parceria com a escola. Certo. Né? Os professores... Que não é frescura, né? Que não antigamente é frescura, não é brincadeira de criança. Muita gente trata o bullying como brincadeira de criança. É brincadeira, né? O agressor, que a gente chama, sim. Ele tem a intenção, né, de agredir, de prejudicar, né? Entendi. Então, agride mesmo, profundamente, é cruel. E a criança sente muito. E é recorrente. Né? Não é aquela brincadeirinha. Tem a brincadeira. Sim. Né? Que a criança muito sensível acaba magoando ali. Mas o bullying é aquela forma agressiva de brincar, que não é brincadeira, mas recorrente. Que é todo dia. Eu acho que eu sofri bastante bullying, mas tudo bem. Todo dia, de uma forma pontual, né? Que impede a criança de fazer alguma coisa. Certo. E ela fica acuada. Os professores percebem aquela criança que
Na hora do intervalo, não tem movimentação. Meio que se esconde, né? Ela tem medo de se expor ali. Isso. O agressor, a intenção é essa, amedrontar. Não deixar a outra criança se movimentar, impedir ela de ter as atitudes que ele não quer que tenha. Né? Então a criança fica acuada, a criança fica com medo, insegura. E você já começou a ver isso a partir de que idade já? Sei lá, começa às vezes na adolescência, ali com 10 anos, ou às vezes muito antes até? Então, aí já é pré-adolescência, aos 10 anos, né? Eu acho que ali, quando começa no Fundamental 1, na primeira série, antes, é tudo brincadeira de criança mesmo lá na educação infantil. Você acha que daí não infantil, é né? bullying em si, de fato, é mais uma brincadeira mesmo. A criança, na educação infantil, na primeira infância, tem muito da essência, né? Da naturalidade, da criança pura. Da ingenuidade, de ser algo ali meio de... Depois vai construindo, né, as mascarazinhas da personalidade, e daí vai criando, vem os ciúmes, vem a inveja, né, a competitividade, e vai criando isso entre elas, e vai tendo essa característica na comunicação do bullying. Esse agressor, muitas vezes, é perceptível que às vezes é um problema familiar que deixa essa criança mais agressiva no contato de querer estar fazendo um bullying com uma outra criança, ou às vezes não sei explicar da índole dele ali, ou não, o que vocês acabam mais observando? Então, tem casos e casos, né? Não dá para generalizar. Sim, Existe um fator raiz, sim, nessa criança que faz com que ela externalize um trauma dela dessa forma. Certo. Mas muitas vezes vem da aprendizagem, né? Certo. De viver e crescer, se desenvolver num ambiente agressivo, onde ela aprende, né, ser dessa forma. Entendi. Porque o método mais eficiente de ensinar é pelo exemplo. Sim. Então, ela aprende copiando isso de adultos. O pai, ou a mãe, ou o tio, alguém que ele se espelhe. Ou né? até programas de televisão, filmes, desenhos. A criança está exposta muito, jogos, né? Está exposta muito a isso o tempo todo hoje em dia. Eu iria perguntar justamente isso. Então não é um fator, não vamos culpar os pais. Sim, né? só na própria escola, né? Tem excelentes professores, eu tenho memórias lindas, né? Muitos têm também, mas também tem crianças que têm memórias de agressividade de professores. Né? Então, são muitos os fatores, mas a criança copia. E também tem fatores, né, patológicos da criança, que também desenvolveu alguma agressividade por um outro fator. Traumas que ela traz, né? Crianças que sofreram traumas por maus tratos, né? Por abusos, né? Isso tem em todas as idades, né? Maus tratos e abusos, crianças sofrem desde que nascem. A gente vê aí nas redes, né, esses vídeos tristes aí que mandam para a gente, que existe isso desde muito pequeno. Então, isso cria traumas e que faz com que as crianças externalizem de uma forma coerente ou não mais tarde, e precisam de ajuda. Certo. Na questão dos jogos, ou então de programas de TV, né, então, lógico que isso não é muito saudável, se uma criança fica muito tempo ou no celular jogando, ou no videogame, né? E que isso acho que é uma coisa que é muito comum hoje em dia, né? Os pais, é o que você falou, não tem tempo, né? Aquela correria, é mais fácil deixar lá o filho no celular lá, e ele fica olhando tudo ali, e muitas vezes isso vai gerando o caráter, porque ele vai se espelhando no que ele está vendo nos vídeos, né? E nem tudo que está na internet, pelo contrário, quase que a grande maioria não presta muita informação que ele está tendo acesso ali, né? Eu sou a favor da tecnologia, adoro a tecnologia, tanto para criança, usada para o bem, né? Tanto para criança quanto para adulto, e para mim é muito eficiente. Porém, para as crianças, eles não têm a forma como a gente tem crítica de escolher as melhores coisas. E tem que ser monitorado. Hoje é impossível tirar deles tudo isso. Faz parte do mundo de hoje, né? Eles já nascem sabendo, já né? nascem com um iPhone na mão.
né? Mas tem que ser monitorado, tem que ser orientado. Tem coisa muito boa para a criança se desenvolver, mas os pais têm que ficar alertas, no fundo, né? E ficar de olho ali. Os pais têm sempre que estar monitorando o que os filhos estão fazendo aí nesse meio, porque no fundo pode aparecer de tudo ali também, né? De tudo, tem de tudo. Então, dá para bloquear o que não é para estar com as crianças e dá para mostrar para eles o lado bom e desenvolver coisas muito boas através desses eletrônicos e tecnologia. Então, já voltamos no programa Viva Mais Saúde, TV Porto Feliz, um jeito diferente de olhar a cidade. Super Bem Supermercados, variedade em hortifruti e sempre com ótimos preços. 2 lojas para melhor atendê-lo. Loja 1, Rua Daniel de Camargo Taborda, na Água Branca, com amplo estacionamento para seus clientes. Loja 2, Avenida Joaquim Floriano de Toledo, bem pertinho do centro da cidade. Super Bem Supermercados. Aqui você encontra sempre o melhor. Barracão Aço e Cimento, loja onde você encontra soluções. Única loja com atendimento técnico especializado com engenheiros à disposição. Agora com ferramentas para ferragem armada e estripadeira automática. Um único centro de distribuição para atendê-lo melhor e com mais rapidez. Além de preço e qualidade, somos a solução para a sua construção. Mais de 18 anos de tradição. Barracão. Voltamos agora no programa Viva Mais Saúde, hoje com a convidada especial, a doutora Deise Zardeto. No bloco anterior nós estávamos falando sobre o suicídio, né, que a gente vai começar a abordar o tema nesse caso. A gente estava falando em off aqui sobre a questão do suicídio, né? Então, desde 2015 que começa uma campanha em prevenção do suicídio, principalmente no caso, acho que talvez mais infantil, né? E a gente descobriu sobre os dados aqui que ocorre um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Gente, é muita gente aí. E o pior de tudo que provavelmente a grande maioria desses suicídios, se 90% deles fossem tratados adequadamente, eles seriam evitados, né? Então vamos começar o tema agora abordando um pouquinho sobre o tema do suicídio, principalmente em jovens, né, doutora? Essa pesquisa aí é que 90% dos suicídios poderiam ser evitados se tivessem ajuda psicológica, porque a maioria deles vem de transtornos psicológicos, transtornos mentais, né? E começa muitas vezes num processo do assunto que a gente falou anterior, que é a depressão. A depressão leva a, se não tratada, se não cuidada, ela vai evoluindo e leva a pessoa ao suicídio. É muito grave, é um caso de saúde pública já, né? Sim, pelo número de casos, né? É uma coisa que a gente nunca imagina, eu não imaginava que era tanto assim, né? 60% dos casos acontecem sem ter procurado ajuda. Certo. Então, não sabem que é necessário, que é possível superar, né, os problemas que está envolvendo a pessoa no momento, que está levando a esses pensamentos negativos, destrutivos, e que pode ficar livre disso com tratamento, com ajuda. E não é procurado, né? Se procurar, por isso essa campanha, né? Procure ajuda, né? Comente, conte, e as pessoas, as famílias, né, vem a pessoa deprimida, né, começa com depressão, que são aqueles sintomas, perda de apetite, apetite demais, insônia, hipersônia, tristeza, né, afastamento social. Tem várias características que dá para perceber, tanto nas crianças, nos jovens, nos adultos, e que não é comunicado, que tem que ser percebido e não pode também ser ignorado quando as pessoas
alguma pessoa diz que quer tirar a vida. Às vezes a gente acha que é frescura, ou então tá querendo falando da chamar boca para fora, né? Está querendo chamar atenção. Quem fala que vai fazer não faz, né? Sim, às vezes a gente ouve bastante também, né? Às vezes não, mas não podemos ignorar. Tem que prestar atenção, tem que ter um olhar criterioso nessas falas, né? Principalmente se está acompanhado de comportamentos diferentes, certo, né? Que não é comum daquela pessoa, né? Então, as pessoas mais próximas, família, amigos, né? Precisam estar atentos, professores, né? Precisam estar atentos. E que tudo começa de uma forma talvez meio lenta, meio devagar, mas vai chegando e se agravando cada vez mais, e até o ponto de, às vezes, a pessoa cometer o suicídio, né? Sim, às vezes faz várias tentativas, né? Então, às vezes, já tem um histórico de ter tentado várias vezes e não ter conseguido. Né, não ter chegado, né, à morte mesmo. Sim. Né? E, às vezes, consegue da primeira vez. Mas precisa ficar atento a isso. Ainda mais hoje, com tantas questões, né, e tanta informação. A pesquisa que você falou é de jovens. Sim, né? sim, então, os jovens hoje têm muita informação, principalmente a respeito de sexualidade, aliás, né? De sexualidade, muito preconceito, né? Tudo isso leva o jovem a ser mais reflexivo ou então mais introspectivo, e cria medos, inseguranças, né? Medo de se expor, e leva à depressão. E aí depois, lógico que depois suicídio. A essa acho fatalidade. Que não tem nem como separar esses três temas, né? O bullying, a depressão e o suicídio, que uma coisa vai levando a outra. E geralmente são vários traumas ali que a criança vai tendo, lógico que desde a sua infância, do início, e que só vai se agravando com o tempo, né? Às vezes isso é um processo. Trauma, bullying, né? Sempre recorrente, né? Porque não é uma coisa, foi um dia só e passou, não. Não é uma coisa sempre, que acontece, né? Assim, bom, na hora, né? Não é algo de repente, decide, né? Na hora. É sempre um processo tudo isso, né? O trauma, o bullying, a depressão, depois os pensamentos suicidas, né? Então, é um processo, às vezes, longo, e que vai dando sinais aos poucos, por isso, às vezes, imperceptíveis, né? Mas esse mês é o mês, né, da prevenção, que é para a gente ler muito sobre isso e ficar atentos a essas dicas de comportamento, né, porque a gente não quer que isso aconteça com as pessoas que estão com ninguém, muito menos com as mais pessoas próximos aí, né? Que está próxima a gente. Acho que uma boa dica de casa é: vamos esquecer um pouquinho o celular, vamos esquecer um pouquinho a TV, brincar mais com os filhos, né? Que acho que hoje a gente vê tanta... A vida é tão corrida, é muito imposto que a gente tem que pagar e todo mundo tem, então aquela correria, a gente não tem tempo para nada. No fundo, às vezes chega em casa, come e dorme, né? E às vezes esquece que seu filho está ali, que você tem que brincar, tem que interagir. E eu acho que isso é tão importante quanto você botar ele na frente de uma TV ou do videogame e deixar ele lá, né? Exatamente. Porque a gente conhece as pessoas com o tempo. E às vezes a nossa família é a mesma coisa, né, doutora? Eu sou a favor daquele processo familiar que eu fui criada. Antigo, né? Antigo. De fazer os cafés da manhã juntos, se possível. Eu sei que a vida é muito corrida, todo mundo tem muitas atividades, né? Mas... as refeições, se não o almoço, porque todo mundo está trabalhando, no interior é mais fácil, né? A gente tem pouco mais tempo. O jantar, sentar todo mundo, né? Muitas vezes isso acontece no domingo, mas não tem problema, sentar todo mundo, né? Curtir, né? A presença dos familiares, as falas, brincar com as crianças ao ar livre, né? Porque durante a semana muitas vezes fica muito tempo preso, né? Dentro de casa, e não ficar muito expostas essas crianças a essas notícias catastróficas que hoje nós temos, né? Precisam sim saber da realidade, mas cada criança saber da realidade dentro da faixa etária que é possível elas compreenderem.
né? Então, é complicado eliminar essa fase, esse tempo que a gente tem de convivência natural sem eletrônicos e não ter efeitos complicados, né? Então, voltar aos como chama? Os primórdios da vida lá também não precisa tanto, mas lógico que manter aquela, vamos dizer assim, aquela harmonia que a gente, vamos dizer, lembra lá da casa da avó antigamente. Mas o convívio, às vezes as pessoas falam, eu conversei com fulano de tal, falei isso, eu pergunto, como que você conversou? Mandei por mensagem de WhatsApp. Falei, isso não é jeito de conversar sobre esse assunto, né? Então, muitos relacionamentos são, né, aí complicados por conta do uso indevido, né, e acelerado aí da tecnologia. E em excesso também. Em excesso. Tem tudo que tem que ter limite, né? Aliás, limite não é só para as crianças. Todo mundo precisa de limite. Criança, adultos e até idosos também. Também, isso eu quero falar, né? Hoje você vê muita vovozinha aí que já tá no Facebook ali e passa um tempão. Lógico que para eles têm muito tempo livre, é uma distração, mas também não é nada saudável, né? Exatamente. É limite para todos, né? E dar o exemplo, né, para as crianças, né? Tem que ser, os pais são os melhores para esse tipo de educação, que é o exemplo, né? Jovens e crianças. Então, doutora Deise, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Raul. Estou disponível aí para a gente sempre falar e comunicar esses assuntos importantes aí para todo mundo, né? Obrigada. Ótimo, muito obrigado. Vocês de casa, por favor, então curtam, compartilhem, comentem os vídeos para que a gente faça o programa Viva Mais Saúde cada vez melhor. Muito obrigado. TV Porto Feliz, um jeito diferente de olhar a cidade. A LL Piscinas e Jardins está no mercado há mais de 10 anos como prestadora de serviço. Trabalhamos com construção de piscinas em alvenaria, vinil e fibra, em parceria com a Líder Piscinas, especializada também em alta tecnologia em aquecimento solar, tanto para piscinas como para residências. Trabalhamos ainda com uma completa linha de produtos de limpeza doméstica. A LL Piscinas e Jardins também tem uma parceria com a Forte Jardim, que atende as donas de casa. Avenida Getúlio Vargas 270, no bairro Bambu. Precisando construir ou reformar? Vem agora mesmo para Gibel Materiais de Construção. Do alicerce ao acabamento. 20 anos de tradição, preço e atendimento. Tudo em até 10 vezes no cartão. Informações através dos telefones 15 3262 6159 ou 3262 3263. Rua João Tomás de Almeida, 180, Vila América.